Olá, eu sou Cris Prata, terapeuta, e quero falar com você um pouquinho hoje sobre ansiedade. Pois é, um tema muito falado na atualidade, né? Muitas situações geram muita ansiedade. A ansiedade, ela é um excesso de futuro, um excesso de preocupação. E o que acontece é que essa situação, essa interpretação da realidade, ela está muito de acordo com as memórias que nós temos, de outras coisas que aconteceram, de outras situações que aconteceram na nossa vida, e também de acordo com aquilo que a gente acredita. E o que a gente acredita vem dos nossos pais, dos nossos familiares, de todo o nosso contexto de vida, né? Das pessoas com quem a gente encontrou. E o que acontece com a ansiedade? Nós temos uma situação, um problema, geralmente, né? E a gente começa a contar historinhas na nossa cabeça de acordo com essa visão de vida que nós temos e de acordo com as nossas memórias. Geralmente, essas historinhas que a gente conta são historinhas um pouco catastróficas. E o Sebastião Palermo, um autor bem importante de livros, ele fala que a maior parte dos pensamentos que nós temos em relação aos nossos problemas geralmente não acontecem. Então, o que acontece com a minha cabeça? Eu antecipo todas as sensações que poderiam acontecer com aquele problema. Então, por exemplo, se eu tenho um familiar doente, eu começo a imaginar que aquele familiar está ruim, né? Que pessoas que eu conheço tiveram familiares que faleceram, e aí eu começo a ficar com medo, e cada vez mais medo, e aí o que acontece? Eu começo a antecipar na minha cabeça todo aquele sofrimento que pode não acontecer. Então o que acontece comigo? Eu sofro mais vezes, né? Se aquele familiar vier a falecer, eu sei que eu vou sofrer, né? É uma separação, é normal a pessoa sofrer. Mas eu não preciso sofrer isso hoje, eu não preciso sofrer isso agora, até porque isso pode não acontecer. E aí a gente entra num pressuposto da programação neurolinguística que se chama, que diz que a flexibilidade é poder. E quando eu assumo isso para minha vida, realmente isso me dá um poder. Por quê? Eu começo a ficar ansiosa porque eu começo a pensar que só existe um caminho de solução para aquele problema que eu estou vendo na minha frente. Então, seguindo com esse exemplo do familiar. Então, ele está doente, então ele vai falecer. Não. Existem outras possibilidades de solução daquele problema. E eu não preciso escolher focar somente nesse ponto que é o pior e que é o mais trágico de todos. Eu posso começar a formar na minha cabeça outras historinhas de pessoas que ficaram doentes e se curaram, outras vezes que aquele familiar ficou doente e voltou para casa e eu fiquei muito feliz. Eu posso criar histórias para meu cérebro que vão me deixar com mais recursos emocionais para viver aquela situação que está acontecendo. Então, o que acontece? Por exemplo, existem pessoas que estão passando caso de desemprego na família. Eu posso escolher como pensar essa situação. Eu posso pensar que está desempregado e que vai ficar por muito tempo desempregado, que vai faltar recursos. Ou eu posso pensar que outras pessoas também estão desempregadas e encontraram outras saídas. Então, quando eu começo a jogar com a flexibilidade no meu pensamento, eu começo a ter mais recursos mentais até para me abrir para todas as possibilidades de soluções e não a única, e que geralmente é ruim e que me causa ansiedade. Então, é um exercício que nós precisamos fazer para a nossa mente. Até porque a pobrezinha da nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é real e o que eu estou imaginando. Então, quando eu começo, por exemplo, a ver um filme que eu me emociono, eu estou vivendo, é como se eu estivesse vivendo aquela situação que está acontecendo. A minha mente acredita que aquilo é real. Ela não consegue dissociar o que é real e o que é imaginário. Se eu for fazer um exame, por exemplo, vai acionar as mesmas áreas do cérebro se eu estiver imaginando ou se eu estiver vivendo. Então, nós precisamos escolher melhor e dar mais possibilidades de soluções aos problemas que acontecem e não fixar o meu olhar em um ponto ruim, esquecer que existem outras possibilidades de solução. Então,
uma coisa muito boa que acontece na terapia é que eu posso trabalhar na terapia essa flexibilidade. Eu posso me tornar mais flexível, eu posso me abrir a mais possibilidades. E quando a gente trata, às vezes, a flexibilidade, o que vai acontecer? A gente joga como se fosse uma pedrinha no lago, uma pedrinha pequenininha, ela toca em um ponto e aquele ponto vai abrindo, abrindo, abrindo. É o que eu tenho experienciado muito na terapia. Pessoas que estavam sofrendo com uma ansiedade muito angustiante e que com uma sessão de terapia, elas viraram para mim e falaram: Cris, o meu sono melhorou, eu estou me sentindo mais calma, mais tranquila, porque a pessoa começou a se abrir a mais possibilidades. Sem contar que tudo é muito particular. Nós não podemos nos colocar todos os seres humanos em uma caixinha. O legal da terapia é você ouvir atentamente e diagnosticar aquilo que o paciente traz da realidade dele. Quais são os gatilhos, quais são os motivos que geram ansiedade nele e fazem com que ele comece a ter sintomas até no próprio corpo, de diarreia, às vezes é uma menstruação que desce fora de hora, porque o corpo se habituou a somatizar. Aquela angústia na mente é tão grande que acaba passando para o corpo todas aquelas sensações, porque o corpo e a mente, eles formam um só sistema. Então nós precisamos dar ferramentas melhores e escolher melhor os nossos pensamentos. Bem, eu sou terapeuta, trabalho com a programação neurolinguística e também faço as sessões de hipnose. Se você não conhece o que é hipnose, faça uma pesquisa. É apenas um estado de relaxamento no qual a gente pode dar sugestões, a gente pode ressignificar, nós podemos ressignificar, dar outros sentidos a várias experiências que podem ter sido traumáticas durante a vida. E ao momento que a gente faz isso, a gente consegue mudar as nossas crenças, a forma como nós vemos as coisas. E podemos viver de uma maneira mais leve, mais tranquila, encarar os problemas de uma outra maneira, vendo outras possibilidades de solução. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, compartilhe.